Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o Padre Sidney Mendonça, diretor espiritual do Seminário de Filosofia na Arquidiocese de Fortaleza, e meditaremos um pouco sobre o que a Palavra de Deus nos inspira, o que ela vem nos falar, para que possamos, ouvindo a Palavra com amor, guardando-a no coração, também nós sermos fiéis ao Evangelho de Cristo. E este é o tema que nos propomos a refletir hoje. A Palavra de Deus e como a ouvimos. Ouvir a Palavra de Deus é que nos traz a felicidade. Felizes os que ouvem a Palavra de Deus. Nós meditaremos o texto de Romanos, capítulo 10, versículos do 15 ao 18. Como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Claro que sim, pois por toda a terra difundiu-se o seu som e até os confins do mundo as suas palavras. São Paulo, fazendo uma reflexão sobre Isaías, vem nos mostrar a importância de que, para sermos verdadeiros anunciadores da palavra de Deus, precisamos antes estarmos atentos ao que o Senhor nos diz. Esta atenção vem, sobretudo, na escuta, em se dispor, em abrir o coração, abrir a vida, tornar-se íntimo daquele que nos chama. A intimidade com o Senhor nos faz buscar realizar as suas obras. É a intimidade com a palavra de Deus que nos faz realizar a sua vontade. Por isso, o apóstolo vem nos apresentar esse trecho de Isaías que traz um questionamento. Será que não ouvimos a palavra de Deus? Tantas vezes escutamos sons diversos pelo mundo, escutamos diversas vozes que acabam por ocultar o chamado do Senhor. E acabamos ouvindo como se fosse bem baixinho, como se fosse um sussurro. Mas o Senhor está sempre presente, nos falando através da sua palavra, que não é apenas um texto, um discurso. A palavra do Senhor é vida, é testemunho, é graça. E de muitos modos o Senhor vem nos falando em diversas circunstâncias que passamos. Nesses tempos, atravessamos muitas dificuldades e nos perguntamos: onde está o Senhor? De onde nos virá o seu auxílio, como diz o salmista? O nosso auxílio é constante, porque o Senhor permanece sempre ao nosso lado. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor não é simplesmente ser informado ou ter um discurso presente na mente. Ouvir a palavra do Senhor é abrir a sua vida por inteiro para que ela possa ser conformada à vida de Cristo. Ouvir a palavra do Senhor é estar atento também às necessidades dos irmãos. É ser sensível como Deus é sensível à nossa dor, à dor daqueles que estão mais desvalidos, daqueles que sofrem. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Felizes somos nós que nos dispomos a buscar
que a nossa vida seja uma realização desta palavra. A fé nos vem pelo ouvir. A vida nos fala através de tantos sinais em nossas casas, com a nossa família, no trabalho, com aqueles colegas ou amigos que necessitam. Será que estamos atentos? Será que ouvimos o que estas pessoas têm a nos comunicar sobre a palavra de Deus? Estes também são mensageiros da palavra do Senhor. Em suas dores, suas dificuldades, trazem presente aquilo que Deus quer que realizemos. Somos chamados a viver segundo a vontade do Senhor, assim como o seu Filho Jesus. Somos chamados a realizar no mundo o seu plano de salvação. Será que nós estamos de fato atentos a esta realização? Em toda a terra se difundiu a sua palavra. O mundo inteiro escuta hoje, através dos meios de comunicação, da TV, do rádio, sobretudo da internet, a palavra do Senhor tem acesso. Mas quantos de nós têm reservado um tempo para ouvir, de fato, o que o Senhor tem a nos falar? Quantos temos parado, reservado um tempo de nossas atividades para que o Senhor, na intimidade dos nossos afazeres, nas nossa correria diária, temos prestado atenção no que Ele tem a nos pedir, o que Ele tem a nos comunicar. Somos ouvintes da palavra, mas também o ouvir nos leva a agir. Agir no mundo como verdadeiros cristãos, como batizados, como aqueles que receberam a graça de Deus, e esta graça não passa em vão. Ser batizado é ser também comprometido com uma vida nova. Ser batizado é ser outro Cristo para o mundo. E quando somos batizados, abrimos os nossos ouvidos para que a palavra penetre em nós, para que ela vá nos transformando e nos configurando à vida nova. A palavra de Deus não retorna sem produzir frutos. Os frutos de salvação são manifestos no mundo. O testemunho que nós damos é a própria palavra agindo. No mundo somos continuadores da missão de Cristo. Manifestamos aquilo que nos transformamos a cada Eucaristia, a cada escuta da palavra, a cada caridade prestada, a cada ato de benevolência que é gerado. A benevolência, o bem, não pode ser algo egoísta que parta de nós mesmos. A bondade, o bem, tem uma origem, e essa origem é Deus. Deus é o verdadeiro bem. E Ele, por nos amar por primeiro, nos torna também bons, faz com que as nossas ações sejam boas, a sua vontade seja realizada. Nisso, nós, como continuadores da
ação de Deus, da ação do próprio Cristo, realizando a sua vontade, nos tornamos palavra viva. O Cristo é a palavra eterna do Pai, a palavra que assume a nossa humanidade. Esta humanidade, tantas vezes desprezada ou relegada ao descaso. A humanidade é assumida plenamente por Deus e amada integralmente, colocada junto de si. Nós somos colocados à direita de Deus. Será que já pensamos um pouco sobre o quanto Deus tem nos amado durante este tempo? O quanto Deus tem se voltado para nós? Em contrapartida, podemos pensar no quanto podemos retribuir ainda. O quanto podemos responder a esse chamado de amor do Senhor. Não podemos colocar na nossa humanidade, nas nossas limitações, as desculpas de não nos aproximarmos de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E muito mais que isso, Ele nos adotou como filhos seus em Jesus Cristo. É a nossa humanidade que é adotada. É a nossa humanidade que é levada para junto de Deus. Eu, você, todos nós somos agraciados, porque em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. E esta boa nova precisa ser difundida. As nossas ações precisam corresponder ao que falamos do Senhor. As nossas ações, a nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que proclamamos. Proclamamos que Jesus é o Senhor. Nenhum poder, nenhuma tirania, nada neste mundo, nem mesmo a morte, pode nos separar de Deus. É Deus que nos tem como filhos. Que a palavra de Deus, sempre presente em nosso meio, vá nos transformando. Vá nos transformando porque somos capazes de abrir as nossas vidas, abrir as nossas casas, deixar que o Evangelho entre, que o Evangelho em nossa vida se torne vida, que Ele nos mude, nos transforme. Nestes dias, celebramos a Semana de Unidade pelos cristãos e nos questionamos o quanto a palavra de Deus tem nos transformado. De que modo estamos unidos? Será que estamos unidos simplesmente naquilo que gostamos? A palavra de Deus é muito mais que isso. Estar unido a Cristo é mais do que um discurso. Estar unido a Cristo é fazer com que a nossa vida possa ser um bem para os outros. Não simplesmente para aqueles com quem eu me afino, aqueles com quem eu tenho prazer de estar, mas sobretudo naqueles que sofrem, naqueles que necessitam. E como o Senhor nos diz, mesmo naqueles que nos perseguem, naqueles que nos odeiam,
naqueles que não querem a nossa presença. Somos chamados para ser um elo entre Deus e os irmãos. Somos chamados para ser ponte. A palavra de Deus é este elo, é esta ponte que nos une. O próprio Cristo é que está no meio de nós. Estando com Cristo, podemos reconhecer a sua presença, a sua ação junto dos outros. Estando com Cristo, nós podemos também perceber os sinais de Deus no mundo. Mas é necessário que possamos ter intimidade com Ele. Como conheceremos o Cristo, se não ouvindo aquilo que os primeiros discípulos nos apresentaram? Ouvir a palavra de Deus é estar ligado também em comunhão com estes discípulos, se fazer discípulo com eles. Ouvir a palavra de Deus é receber do próprio Cristo o mandato que Ele nos dá para sermos suas testemunhas onde quer que estejamos. Ouvindo a palavra do Senhor, nós nos fazemos um, nos tornamos um, porque Deus é um. Ele é único. E nós também, com Cristo, nele, nos tornamos um. E esta unidade é parte da nossa essência enquanto cristãos. Estar unidos não é ser uniformes. Estar unidos é abrir a sua própria vida para que o outro possa participar, para que o outro possa lhe compreender, para que você também possa entender o que o outro passa. Nós, como cristãos, como pessoas que buscam ouvir a palavra de Deus, diariamente nos colocamos nesta atitude de escuta. Uma escuta feliz, porque o que o Senhor nos pede não é um fardo pesado. Tem suas exigências, tem o peso da palavra que é leve, como o Senhor diz, mas a alegria de servir faz com que nós não sintamos este peso como uma exigência, como algo que nos oprime, mas sim como uma fonte de liberdade. Ouvir a palavra de Deus é ser alegre por estar livre para servir, estar livre para estar com Cristo, para ser plenamente seu. Que o Espírito Santo, então, venha agir em nós, habitar em nossas vidas, para que, ouvindo a palavra de Deus, não sejamos meros participantes, não sejamos como aqueles que deixam o banquete passar em vão, mas sejamos de fato convivas, aqueles que se alegram com a festa, aqueles que participam da alegria de quem lhes convidou. Sejamos atentos ao que o Senhor nos fala. É dele que nos vem todo o bem, é dele que nos vem a paz. Sejamos então luz na vida dos irmãos. Sejamos um elo que os une a Deus, que os une a Cristo. Sejamos agente de transformação em suas vidas. É isso que a palavra de Deus deve frutificar em nós.
devemos frutificar em salvação. Salvar é a missão de Cristo. Com isso, estejamos nós atentos ao que o Senhor diariamente vem nos falando, seja através das Sagradas Escrituras, seja através do testemunho dos nossos irmãos. Agradeço a todos que ouviram esta reflexão e que possam também levar aos outros um sinal, uma luz, uma palavra de salvação.